Hoje, um dia muito especial para o nosso canal CS+. Vamos estar gravando um novo episódio de podcast e hoje na presença muito especial da Demi Limanosso e da Gisele Alonso. Minhas Olá. Amigas e queridas, nós sempre conversamos, né, assim, né, por aí, né, na vida, no consultório, no Instagram, sempre nos comunicando, e havia esse desejo, né, de marcar um encontro para falar um pouquinho de nós, né, de nós mulheres modernas, né? Tem tanto assunto pra gente conversar, né, que eu acho que um podcast, um episódio vai ser pouco. Acho que daria pra passar o dia conversando aqui, né, com tantas dúvidas e assuntos. Eu pensei até assim, vamos fazer um programa, né, Mulher Moderna Pergunta, porque, de fato, né, hoje a mulher moderna é sinônimo de muitos desafios, né? Desafios que nós enfrentamos com nós mesmas, né? Eu acho que a gente tem como característica, assim, querer ser perfeita, ser o máximo, ser o melhor, e isso traz muitas demandas. E tudo, né? Todo o ambiente hoje que nos cerca, profissional, familiar, social, e também em termos de saúde, tantas novidades, tantas situações, né? Que antes eram vistas e entendidas e vividas de uma forma, e agora outras opções, e para onde a gente vai, né? Então, é um universo muito grande, né? E hoje está aqui, então, a mulher moderna em várias versões e momentos dela, para a gente fazer essa forma de conversa com perguntas, respostas, comentários. Vamos trazer um pouquinho, né, da realidade da mulher moderna. Eu acho isso importantíssimo, informar, trazer, até porque eu estava aqui nos bastidores já, né, comentando um pouquinho da situação da mulher hoje em dia, no dia a dia, e que muitas acabam enfrentando. Eu tenho várias amigas conhecidas também que acabam passando por situações assim e que a gente não sabe o que fazer. Ou então tem aquele tabu ainda, ou ainda tem a vergonha, ou então não sabe como resolver aquele processo. Vou passar assim, isso é normal. E tem coisas que não são normais. Por isso hoje esse bate-papo vai ser muito legal para que a gente possa trazer isso, né? O que é normal e o que não é, o que a gente pode fazer. Tem solução? Eu acredito que tem muita pergunta que vai rolar aqui, que o pessoal vai gostar bastante, né? Para a gente poder trazer esse conteúdo mesmo importantíssimo para as mulheres. Com certeza. E há muitos anos eu sou, né, paciente da doutora, então desde sempre ela me acompanhou ali numa trajetória bem bacana, né, desse processo da minha vida. E hoje, aqui com esse prazer de estar tirando muitas dúvidas das seguidoras, né? A última vez que eu fui no consultório da doutora, a gente abriu uma caixinha, a gente sempre gosta de abrir caixinha para tirar realmente dúvidas, e tem muita dúvida. Às vezes a dúvida de uma é de muitas, então hoje a gente vai estar realmente fazendo um bate-papo aí, tirando muitas dúvidas e trazendo muitas informações e muito conhecimento, né, doutora? Ela sempre com o seu grande conhecimento, solucionando vários problemas, soluções ali que a gente precisa. Isso, eu acho que assim, essa conversa vai ser um pouquinho do nosso universo, do dia a dia, do consultório, né? E a gente abriu, de fato, essas caixinhas de perguntas, né? Nós três. Sim, e a gente vai seguir por esse roteiro que as próprias mulheres modernas, né, nos trouxeram para abrir espaço aqui para essas questões, né? E você falou uma coisa, ela trouxe uma coisa muito importante, a questão desse cuidado, que há alguns anos já ela é sua paciente, né? E qual a idade ideal? Eu tenho uma filha de 16 anos, né? Qual a idade ideal que a mãe já deve pensar em levar a filha para fazer esse acompanhamento? A gente leva no pediatra, a gente tem alguma coisinha ali de saúde, a gente vai e recorre ao hospital, recorre ao médico, mas qual o momento que a mãe já deve pensar em cuidar da filha? Eu acredito que esse começar cedo é importante. A gente vê que ela tem um acompanhamento e faz toda a diferença na vida dela, né, Demi? Nossa, com certeza. Eu falo que eu não viveria sem a doutora Cristiane. Então, eu, por exemplo, fiz minha primeira consulta ginecológica com 26 anos, né? Já estava casando. Então, hoje o entendimento da ginecologia, não só, assim, tipo, a nível de problemas, né? Mas, assim, a nível de mesmo uma regra dentro da ginecologia. É indicado começar a acompanhar as meninas com o ginecologista a partir de 11 anos. 11 anos. 11 anos. Isso sem que haja um problema, né? Por exemplo, para ver a puberdade, para ver o desenvolvimento, para já criar um vínculo e perder aí o receio dessa ginecologista. E o exame, ele não tem nada a ver com o exame ginecológico, com coleta de exame. É, de fato, começar a acompanhar já pensando na saúde
do ser mulher, né? Do feminino, e colocar esse cuidado desde cedo. E as meninas, né? Porque hoje o consultório ginecológico também está aberto para as meninas, elas devem, né, comparecer ao consultório quando tem uma queixa. Então, por exemplo, uma menina que muito cedo, antes do esperado, né, que antes do esperado que seria antes de 8 anos, começou a aparecer a mama, ou começou a crescer os pelinhos, ou, enfim, a mãe notou alguma alteração que tem a ver, né, infecções, corrimento. Então, a menina pode ir ao ginecologista desde que haja, tipo, uma queixa. Sim. E a partir dos 11 anos, mesmo sem queixa, para poder, de fato, começar. Ter esse acompanhamento fundamental. Isso. E até a orientação, né? Do que fazer, como fazer, o que usar. Eu acho isso importante, porque às vezes nós mães ainda, a gente vem de uma geração que vai quebrando esses tabus, né? Vai quebrando isso daí. Mas o conceito da minha mãe para comigo, não que ela não me quisesse bem, foi bem diferente. Foi tardio também ao ponto de ir a buscar uma ginecologista. E já foi já próximo também ao meu casamento, a minha vida, né? Com o meu esposo. Então foi mudando tudo isso de uma forma que eu vejo o quanto é importante. E eu me preocupo tanto com a minha filha, né? Vamos lá, não, mas eu não tenho nada, mas não precisa ter. Vamos lá para ver como é que, né? Eu acho que esse assunto entra bem no nosso tema de hoje, né? Mulher moderna, porque como vocês comentaram, minha mãe também, eu acredito que quando ela foi na ginecologista a primeira vez, foi depois de um bom tempo, e hoje, né, a primeira vez que eu fui, já compartilhando uma curiosidade, eu tinha 18 anos, que eu fui direto na doutora Cristiane por indicação de várias amigas minhas também, e desde então aqui, né? Então a gente vai vendo realmente essa evolução, e como a doutora comentou, né, hoje já a partir dos 11 anos a gente já pode estar levando a adolescente, né, ali também. Então a gente entra bem nessa parte da mulher moderna, como as coisas vão mudando, muitas orientações vão chegando mais cedo pra gente, né? Isso, felizmente, né? E antigamente se falava que no ginecologista já era sinônimo de ter vida sexual alguma ativa, coisa, né? Já era assim, algo, já estava meio errado, né? E na verdade não. Então realmente eu, assim, tenho orgulho de assim, fazer parte dessa geração da ginecologia que abre as portas para as meninas. Maravilhoso. E a gente começou, você falou uma coisa interessante, a questão de já ter uma vida ativa, né? Para as meninas, o fato de quebrar já essa consulta, né? E o cuidado de usar algo com contraceptivo é importante nessa idade, de 12, 13, 14 anos, para a saúde delas. Eu acho que a Demi, né, tem bastante coisa para contar para a gente também. Eu também tenho, mas eu já vou numa outro tópico ali. Mas essa questão é uma dúvida que eu acho que muitas mães têm. Minha filha aí, toma ou não toma? É importante tomar cedo? Não toma porque pode causar algo lá na frente? Eu acho que uma das dúvidas mais recorrentes, né, das mães é essa preocupação, né? Qual o momento ideal e em que situação é interessante usar ou não o contraceptivo? Então, a idade, ela não é mais considerada um fator de limitação para o uso do contraceptivo. Certo. Desde que a menina já menstrua né, antes se considerava 2 anos depois de ter começado a menstruar, para daí iniciar. Hoje já não se tem esse critério. Desde que ela esteja já menstruando, se for necessário, ela pode usar. Quando que seria necessário? Ou para um tratamento, né? Por exemplo, uma menina de 12, 13 anos, ou a partir dos 11, se ela já menstrua com um ciclo muito irregular, com problemas ligados à menstruação, se eu quero controlar, se eu preciso modular esse ciclo para que ela possa não ter sangramento exagerado, né? São situações que é a minoria dos casos, mas que acontece, né? Então, uma menina de 11, 12, 13 pode usar um contraceptivo, tem doses bem adequadas para isso, sem atrapalhar crescimento, desenvolvimento, e muitas vezes nesta fase se dá por conta de tratamentos. Mas quando existe a necessidade de uma contracepção, que o ideal pela Organização Mundial da Saúde, né, é que não se inicie vida sexual antes dos 15 anos, mas isso, digamos que na realidade não é controlável, hoje, né? Pode, né, de fato, precisar de uma contracepção com 13 ou com 14. Não é aqui, lógico, que a gente vai estar almejando, mas assim, se necessário para contracepção, no momento em que for necessário.
né? E, por exemplo, os métodos, eles podem ser indicados ou não indicados de acordo com a saúde da garota. Né? Então, nesse caso, ela tem um histórico de trombose, a gente não vai usar isso, aquilo, vai tal. Mas não pela idade. Entendi. E essa continuidade, né, de utilizar o contraceptivo. Eu estou perguntando aqui, porque chegou tanta pergunta pra gente, muita né? Pergunta. No processo contínuo. Eu tenho várias amigas conhecidas, mulheres mais, né, maduras, assim, digamos, numa temporada mais, a mais. Pode se utilizar o contraceptivo sem ininterrupto, tipo, né, para realmente não entrar num ciclo? Achei bem legal essa pergunta da Gisele, porque foi algo que eu compartilhei na minha última consulta. A gente compartilhou ali para as minhas seguidoras, que eu tomava, né, o mesmo anticoncepcional desde os 18, hoje eu tenho 25, de forma, né, sem parar ali. E no último ano eu decidi, eu falei, doutora, tem como não menstruar? Eu não quero mais menstruar. E a gente fica naquela dúvida, mas o nosso corpo, ele foi feito pra gente menstruar, né? Então, será que existe essa possibilidade? Então, a doutora perguntou se é algo que você quer, você pode, né? Então, a gente teve essa escolha. E já entra exatamente essa pergunta. E contando isso pras minhas seguidoras, uma das perguntas foi exatamente essa. Mas você pode ficar tantos anos tomando o mesmo anticoncepcional? E quando eu compartilhei, né, que eu não fazia pausa, tomava direto pra não descer, né? Mas pode fazer isso? É saudável pro corpo, né? Então, doutora, todas essas perguntas agora fica com você. Conta aí, pode, não pode, faz mal? Isso, então assim, pode, né? O uso que a gente chama contínuo, né? Que é o sem parar. Ou até mesmo estendido, que é o uso que você usa, por exemplo, 4 meses e para uns dias, né? Então, tanto o uso contínuo quanto estendido, hoje são modos consagrados de adequação de uso. Então, pode usar sim. E, na verdade, quando a gente fala, assim, essa questão, agora vamos colocar a mulher moderna, né, na história, que não tem problema de não menstruar, e as pessoas às vezes falam, nossa, mas, né, como assim, né? Parece uma afronta. Mas o que acontece? Se nós olharmos lá, por exemplo, para minha avó, por exemplo, né, não vou nem dizer minha mãe, que não é o caso, mas minha avó, ela teve 14, 15 filhos, né? Então, o que acontecia? Com 14, 15 anos, a mulher tinha começado a menstruar e ela casava e ela tinha um filho. Aí, quando tá grávida, não menstrua. Aí ela amamentava. Antigamente não tinha, né? Leite, naninho, nada, era só peito. Aí, amamentando, tendência a não menstruar. São mais 10, 12, 15 meses amamentando sem menstruar. Quando o filho deixava de mamar no peito, logo ela menstruava algumas vezes e já engravidava de novo. Então, na sequência dos fatos, a natureza programou para a gente ter gestações sequenciais. E não para menstruar. Muitas mulheres menstruavam pouquíssimas vezes, porque elas estavam ou grávidas ou amamentando. Então, se a gente for pensar, a mulher não foi feita para menstruar mesmo, né? Ela foi feita para procriar. Não, olha. Mas a mulher, moderna, ela nem quer ter 15 filhos e ela nem quer menstruar, né? 10, 11 vezes no mês, nem pra no ano. ter filhos, né? Diferente de mim, que eu já tenho 3, então a família, eu falo que é já de combo. Completa. Mas essa preocupação. Então, uma dúvida que chegou também, que eu acho interessante perguntar, o fato de você usar dessa forma contínua, ele não traz um malefício para a mulher? Por exemplo, muitos se preocupam com, né, a questão do útero. Eu quero engravidar lá com meus 30 e poucos anos. A mulher está buscando né, ser mãe um pouco mais tarde. Não influencia na fertilidade dela? Não influencia. A Demily, quando quiser, vai ter uma meia dúzia, né, Demily? Com certeza. Não vai ser porque ela tomou anticoncepcional desde os 18 que ela não vai engravidar. Mas é assim, o uso do anticoncepcional, assim, ele é uso dependente, ele é efeito dependente ao uso. Entendi. Então, ele vai atuar enquanto você está usando, porque ele bloqueia a ovulação. Certo. Se você tomar errado, esquecer uns dias, já isso não está garantido. E quando você suspende, o teu ovário retoma este controle. Então, quando são feitos estudos comparando problemas de fertilidade e se analisa grupo que usava contraceptivo e grupo que não usava contraceptivo, o índice de dificuldade de engravidar, que entre os casais é em torno de 10% a 15%, é igual.
Então, por exemplo, se os casais em que se usa, né, a mulher usa um contraceptivo, seja uma pílula, uma injeção, outro método, tivesse de fato um peso de interferência sobre a fertilidade, era de se esperar que os casais em que se utilizava o contraceptivo teriam um índice de dificuldade para engravidar muito maior, Sim. o que não é o que se observa. Não, Então, no isso meu caso, não é o caso. eu posso contar dessa parte que eu tomei realmente contínuo por alguns anos, né? E uns dias sem tomar, eu já engravidei ali na primeira. E os 3 foram assim. Foi rápido. Foi muito rápido. Então, eu não tive essa. Então, é uma dúvida que chegou pra gente, mas eu vivi isso de uma Responde forma. com a tua experiência, né? Responde Também. com isso. E foram 3, gente. Então não podia respirar, né? Então a gente fala assim, olha, quando você tentar engravidar, pode ocorrer, né, Sim. de se encontrar uma dificuldade, mas isso não vai estar atrelado ao fato de ter usado contraceptivo, né? Ótimo. Seja ele dando os intervalos, né, porque algumas mulheres preferem dar o intervalo e menstruar, né, elas percebem nessa ocorrência do ciclo o jeito delas, né, digamos assim, é o jeito delas funcionarem. Sim, uhum. E ela fala, eu não quero ficar sem menstruar. Ok também, né? Sim. Como a Demily falou, né? A mulher moderna, ela escolhe ela hoje. escolhe, exatamente. E acho que entrando bem nesse assunto, teve uma pergunta de uma seguidora que eu achei bem interessante. Tomo o mesmo anti há 10 anos. É um problema? Acho que entra na pergunta aí sobre, né, tomar contínuo, mas o mesmo anticoncepcional há 10 anos, ele é um problema? Não, ao contrário. Se sabe que as complicações mais graves, né? Porque anticoncepcional é medicação também, traz muito benefício, traz muita conquista para a mulher, mas é um medicamento, tem que ter o acompanhamento médico, o cuidado. E as complicações graves, que são realmente raríssimas, porém graves, de contraceptivo, como trombose, embolia, AVC, acontecem muito mais nos primeiros meses de uso de uma formulação. Podem surgir situações no decorrer da história de vida e história médica dessa mulher que indica a necessidade de um ajuste, uma troca de composição. Mas não essa ideia, por exemplo, eu uso há tanto tempo, ele deixa de funcionar. Ele não vai mais funcionar tão bem. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né, doutora? A gente fez a troca ali porque teve aquele ajuste que a gente precisou fazer, né, com o que a gente contou que estava com os corrimentos, e tá tudo bem. Trocamos só porque precisou, senão tocaríamos com ele também. Às vezes, quando a gente usa contínuo, né, assim, digamos, não aqui falando de ser a mesma formulação, mas sem dar intervalo, tem momentos em que é mais frequente ocorrer escapes. Né? Que é isso que a Demily comentou. O escape é tipo descer fora de hora, né? Certo. E para isso... Que é pior que menstruar, gente. Porque você não tá preparada. Você tá no meio do trabalho e só pensa, meu Deus. Aconteceu agora. E isso a gente... Por isso que algumas mulheres fazem uso estendido e não contínuo. Tipo, elas já se programam para depois de uns meses parar. Porque sabe que se não parar, vai ter escape, né? Mas às vezes a gente tenta resolver o escape e não resolve. Daí a gente trocou, né? Exato. Então tem essa opção, que bacana, né? De poder trocar, estender ou trocar. Isso. E acho que a gente já acabou respondendo, mas é uma pergunta interessante também. É verdade que depois de anos usando o mesmo antioral, ele pode perder o efeito? Não, que já entra o que você falou. Exatamente, não vai perder o efeito. Perfeito. E a gente comentou, né, sobre o medo. Mas e se eu continuar tomando, eu vou menstruar? Vou engravidar, e até a Gisele contou, ela teve os 3 ali, e foi nessa questão aí que a gente entrou. E aí, uma seguidora moderna perguntou assim, quais os exames indispensáveis para quem está planejando engravidar, né? Então, você tá ali tomando anti, digamos que agora eu decidi que eu quero ter filho. O que eu preciso fazer, doutora? Quais são os exames? Quais vão ser os nossos primeiros passos? Então, antes de suspender o antes, né, a gente fala assim, antes de se expor à gravidez, é importante fazer exames pré-gestacionais, que é uma listinha de exames que nem sempre a gente faz naqueles de rotina, né? Porque a gente está acostumado a fazer a consulta e já sair com uma listinha de exames. Sim. Mas tem alguns, como por exemplo, pesquisa de toxoplasmose, citomegalovírus, outras coisas, que vão ter um interesse especificamente ligados à saúde reprodutiva. Por exemplo, se eu identifico que a mulher teve contato recente com uma determinada infecção, eu preciso resolver isso antes, e às vezes as infecções não dão sintomas, né? Então tem que pesquisar uma série de coisas, umas mais frequentes, outras não tanto, para daí sim saber que está tudo certo. E além disso, começar a tomar uma suplementação de ácido fólico, que ajuda a evitar malformações fetais. É bom estar tomando uns meses antes
esse ácido fólico. Por isso é tão importante, né? Sim, Tá assim, com planejamento, ir na ginecologista para fazer os exames. É a segurança, né? Ou aquela prevenção que a mãe faz e tem a segurança. Aí eu falo assim, ela fica mais segura, porque vem uma instabilidade emocional, vem uma instabilidade, né? Poxa, você mãe, daí como é que vai ser? Será que eu tô preparada para isso? Será que meu filho vai ter alguma coisa? A gente se preocupa muito com o bebê, né? O meu foram 3 gestações bem diferentes uma da outra, com um período até bom, assim, que eu digo de 2 anos e meio, depois 5 anos. Então, deu tempo para o meu corpo, digo assim, respirar, descansar, organizar minha vida e começar tudo de novo, né? Então, porque eu nunca parei a minha vida, né? Por nada. Então, mesmo com digamos assim, sentindo tudo, as mudanças, eu nunca parei. Então, a gente está ali, essa força que a mulher tem, que eu não sei até de onde que a gente tira, porque ela vem, a mulher moderna, ela consegue fazer tudo isso funcionar. E é claro, quando a gente tem esse acompanhamento, ele é fundamental, porque ele vai trazer segurança pra gente, ele vai trazer mais saúde, ele vai trazer o conforto, né? Então, é até importante a gente dizer, os homens que estão nos assistindo, olha, cuidem das suas mulheres, porque não é fácil. É verdade. Doutora, é um processo bem delicado, digamos assim. Sim, e hoje as mulheres estão colocando a gestação nos seus planejamentos de forma mais tardia, né? Sim. No geral. Né? Fora as circunstâncias que às vezes acontecem de engravidar cedo, a gente vê que dentro de programações a mulher tem engravidado mais tarde. Sim. Né? E, de fato, ainda mais, né? Por isso também tão importante não perder o ponto dessa avaliação pré-gestacional, para ter certeza, porque hoje a gente não considera mais que uma mulher de 40 anos é uma gestante de risco. Não existe mais esse critério. Depende de que mulher de 40 anos a gente está falando. Exatamente. Depende da saúde dessa mulher, da saúde dessa mulher. O meu terceiro filho eu tive com 38 anos, né? Eu comecei mais tarde. Eu queria, porém, mais tarde, para que eu pudesse me preparar antes, ter né? Profissionalmente. Todas as fases, né? Ter todas as fases e assim, agora dá. Agora é o momento. Então, ter esse acompanhamento, respaldo por trás, ele é maravilhoso. Nossa, traz e evita muita coisa, gente. porque você pode acertar tudo para daí a gravidez acontecer no melhor momento. Claro que toda gestação tem, né, possibilidades de evoluir bem ou não, mas do que depender de nós e do que for previsível, né, a gente deve, né, atender. Muito bom. Muitas perguntas vieram ali do anticoncepcional, provavelmente porque a gente entrou nesse assunto, né, aquele dia. Mas uma seguidora moderna perguntou: é comum ter dores nas mamas devido ao uso do anticoncepcional oral? Pode acontecer, né? Porque mama é um tecido com muito receptor hormonal, então pode acontecer. Mas aí que seria uma das situações para a gente avaliar se é só no início, pode ser transitório, a princípio não representa assim, nenhuma questão preocupante, mas podemos trocar. Né? Porque às vezes com uma composição a gente vai vivenciar isso, com outra não. Perfeito. Então é uma das razões de às vezes a gente fazer ajustes. E acho que tem uma que já complementa bastante com essa. A outra seguidora moderna perguntou: como posso saber que o anticoncepcional não está me fazendo bem? Quais os sintomas? A gente já até citou alguns, mas quais seriam? Assim, você teria alguns exemplos para mostrar pra gente? Uma coisa bem importante é dor de cabeça, enxaqueca. Isso é uma questão clássica. Eu acho que se for enumerar uma principal, essa. Porque a gente tem que ajustar muito dose e composição se a paciente tem enxaqueca. Às vezes tem que não usar um método não hormonal, por exemplo, um DIU. Né? Então, a dor de cabeça é algo para não ser tolerado. Às vezes eu atendo paciente que vem tomando anti com histórico de enxaqueca importante, e é uma questão que preocupa, porque essa paciente da enxaqueca que tem mais risco de problemas vasculares, né? Então, realmente, isso merece uma atenção. Questões gástricas, né? Por exemplo, daí você não deve usar um método oral, e a paciente que esquece. Essa também tem que pensar no método que não dependa de lembrar, né? Então, esse acho é o maior dos perigos, que né? conhecer a mulher
mulher moderna, que não é uma, né? Que são milhares de Sim. mulheres modernas. Essa característica é o que vai fazer ajustar o anti. Mas eu acho que se for pensar em coisas que são sinalizadoras de preocupação, porque as mulheres se preocupam assim, que o anti engorda, né? Que o anti diminui a massa muscular. Mas Tira a libido. Tira a libido. Mas assim, isso tudo, o anti, coitadinho, realmente ele é crucificado sem justa causa. Sem justa causa. Bom, eu tive um processo contínuo com o mesmo medicamento, que foi maravilhoso. E depois do terceiro filho, eu precisei mudar, né? Eu comecei a ter reações ao meu medicamento. A enxaqueca, ou coisa rara de ter uma dor de cabeça, então eu comecei a ter enxaquecas, essas reações. E então eu mudei, eu fui tentando outros contraceptivos. E não deu. Aí eu fui pro DIU. E nesses 6 meses que eu fiquei com o DIU, o meu corpo ele mudou muito. Eu tive uma reação assim muito diferente. Eu não sei se eu precisava ficar mais ou não, mas eu não consegui ficar. Tanto que eu cheguei lá no doutor, eu falei, doutor, pelo amor de Deus, me salva, né? Me salva porque eu tô querendo matar alguém, né? Eu não posso engravidar agora novamente e eu preciso fazer algo. Ele falou, não, você está tendo as reações e não foi legal para você. Tiramos. Aí agora eu estou no processo sem. Só que daí eu estou sentindo tudo, né? Tudo. Acho que tudo aquilo, mas eu já vou meus 48 anos e eu estou precisando parar a minha vida, né, 2, 3 dias do meu mês, assim, porque eu não posso sair de casa de tão mal que eu tenho passado. Existem fórmulas ou existe um jeitinho que pode nos ajudar, porque eu já percebi que também não sou só eu, que algumas mulheres também têm sofrido com essas reações, né, dos contraceptivos e às vezes abandonam o uso e estão sentindo todos esses efeitos, né, que naturalmente o corpo acaba reagindo. Tem jeito? Porque assim, esse cenário é um cenário de transição menopausal que a gente chama. E o cenário de transição menopausal, muitas vezes você não fica bem com contraceptivos que não tem muito esse perfil, né, de transição, embora sejam excelentes, maravilhosos, mas nem sempre eles casam bem para aquela paciente na transição menopausal. E além do que, o DIU, ele é maravilhoso. Eu, por exemplo, né, agora já estou na menopausa, mas né, eu ainda estou com o DIU. Mas eu entrei na menopausa usando o DIU. E assim, o DIU, ele dá muito certo, é muito bacana. Mas assim, ele tem como característica uma neutralidade, porque mesmo um DIU hormonal, ele libera hormônio só dentro do útero. Certo. Então não tem hormônio circulando. Aí você pode ter muita TPM, muito sintoma, porque você está com os seus hormônios todos livres, né? E nem sempre tão ajustados. Então, muitas vezes, por exemplo, isso a gente vai ter que ver bem certinho, né, Gisele? Claro, cada caso, precisar conversar com você em particular. Mas assim, eu penso, por exemplo, se você estivesse fazendo uma consulta, eu pensaria num Implanon, por exemplo, num implante contraceptivo, que é muito bom para transição menopausal e ele tem um perfil legal para esse período e ele vai instituir uma ação hormonal, né? Porque aí talvez a liberdade que o DIU te deu também não funcionou bem. Né? Então, muitas vezes você tem alternativas, aí você fala, mas certeza, de repente, que vai dar certo? Não, mas tem tudo para dar certo. Entendi. Né? E tem também já pacientes que começam com medicamentos para fazer um equilíbrio hormonal, como se fosse um início de terapia hormonal. Então, você não está mais na contracepção, mas você já está fazendo um controle hormonal com uma terapia hormonal, que daí já é o tratamento de reposição hormonal. E toda mulher, é claro que cada caso é um caso. É importante nesse período a gente fazer essa reposição hormonal? Olha, eu acho assim que hoje, como a mulher moderna, né, tem toda uma expectativa de vida, tem toda uma demanda de vida, não tem como manter uma qualidade igual sem considerar uma reposição hormonal. Certo. Claro que algumas mulheres têm contraindicação para usar um hormônio, mas daí tem alternativas também para suprir as queixas, né, e as questões. Mas, assim, pensar atualmente em não usar uma reposição, assim como escolha, não é uma boa ideia, porque a reposição hormonal nos garante
controle dos sintomas de menopausa e pré-menopausa. Ai, que é importantíssimo. Eu tentei até ficar igual assim, mas eu não estou conseguindo. Eu confesso que é muito ruim. Isso, interfere no sono, no humor, na sexualidade, interfere na memória, nos ossos, nas articulações, na musculatura. Meu Deus, então, eu tô perdendo tempo. A reposição. A reposição, por exemplo, as pessoas falam, ai, mas engorda, né? Ao contrário, tipo, ela favorece a massa muscular, né? Tipo, a reposição hormonal da terapia hormonal, da transição menopausal. Ela leva um subsídio maior para músculo e o músculo aumenta a taxa metabólica basal, ou seja, vai ajudar até para emagrecer, né? Perfeito. Então, o que engorda é a menopausa, né? Então, 48 é transição menopausal, precisa ajustar, existem opções contraceptivas, existem opções DIU que algumas pacientes vão funcionar, né, para controlar, por exemplo, a menstruação irregular, mas os ajustes hormonais, né, são importantes. Então, eu penso que tem várias portas, a gente tem que encontrar aquela que vai ser o caminho. Ótimo. Chegou uma pergunta para nós também, até voltando um pouquinho, sobre o contraceptivo e melasma. Tem a ver ou não? Então, melasma é multifatorial, muitas vezes é também assim da predisposição, né, daquela pele, do nível de exposição ao sol e cuidados durante a vida. Mas o hormônio, principalmente algumas composições, podem, digamos, colocar lenha na fogueira, né? Entendi. Pode intensificar isso. Exatamente, intensificar. Então, por vezes, ou mantém o contraceptivo, ou ajusta o tipo de composição para interferir menos, né? E hoje tem muita conduta dermatológica, né? Diferenciada, pensando em melasma, medicamentos via oral, né? Mas melasma é um desafio. E o que eu penso que o contraceptivo, ele é um elemento num pacote bem amplo de questões, né? Envolvidas. E você trouxe tanta coisa legal, porque é justamente isso, você ter esse equilíbrio dessas mudanças, dessas composições que vão ajudar, né, para quem é mais predisposto, ou então, que tem gente que usa tudo e não tem problema nenhum, né? Tem gente que toma um negocinho e já faz todo o efeito. Então, por isso que é importante, eu estou aqui enfatizando a questão da saúde da mulher, né? Que dessa vida moderna, de ter um acompanhamento com um profissional, como a doutora Cristiane aqui, que eu já estou assim, agendada com ela. Passar esse restinho de ano com ela, para que a gente possa ter esse acompanhamento e qualidade de vida, que eu acho que é o que a mulher busca, né? Ela quer ser tudo, porque ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer ser tudo e quer se sentir bem. E acho que nesse caso é muito importante a gente lembrar, né, que a gente não é igual todo mundo. Então, o que deu certo pra mim pode ser que não dê certo pra Gisele. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento. Por isso que quando eu falo em qualquer assunto relacionado a isso, eu sempre falo, lembrando que eu tenho meu acompanhamento com a doutora. Sempre, né, tenho o seu acompanhamento médico, já fica a minha dica de fazer uma consulta com a doutora também. E já que a gente voltou nesse assunto do anticoncepcional, achei uma pergunta, assim, interessante, porque a gente ouve falar muito, né, sobre, tomei tal remédio e cortou o efeito do anti. E aí é bem essa pergunta. E essa seguidora moderna falou assim, antidepressivo, o ansiolítico pode cortar o efeito do anticoncepcional? Você já tira essa dúvida geral aí do povo. Então, são bem poucos, bem restritos os remédios que interferem no contraceptivo. Então, a gente tem alguns antibióticos, alguns medicamentos ligados, principalmente anticonvulsivantes, que como eles são metabolizados no fígado, usando, digamos, o mesmo sistema, né, os mesmos caminhos de metabolização do anticoncepcional, pode trazer um decréscimo na função. Tanto que, por exemplo, alguns pacientes usando alguns anticonvulsivantes, não é adequado, então tem que pôr um DIU, né, porque seja um anticoncepcional de tomar, injetável, anel vaginal, adesivo, enfim, o que for, vai funcionar porque coloca o hormônio circulando. E aí, esse hormônio circulando vai ter essa interferência. E são vários remédios que podem causar ou são mais São poucos. difíceis? Lá no Instagram, eu tenho até um post que coloca o nome dos antibióticos, porque nem são os antibióticos mais conhecidos que a gente usa por exemplo, no dia a dia. Tô com aquela gripona, isso, tomei garganta inflamada. tomei cefalexina. Isso não vai fazer engravidar, né? Não vai
acabar o efeito ali. Interessante, é uma pergunta que a gente vê bastante, né? É mais difícil encontrar o remédio que atrapalhe do que realmente... Né? Então, esse não é a grande questão. E o maior fator, assim, de falha contraceptiva é o uso, porque os anticoncepcionais são muito seguros, se tomados adequadamente, usados corretamente. A chance de engravidar, por exemplo, é 0,3%. É bem pouquinho. Então, é 3 mulheres em 1000 num ano, né? Nossa, pouco. é bastante. Mas o que acontece muito é que até é considerado a taxa de falha com uso típico. Então, taxa de falha 0,3%. Taxa de falha com uso típico, que é aquele na vida real, né? 8%. É muito daí, né? Por quê? Porque não é o caso da Demily, que ela é uma menina disciplinada, mas, assim, a grande parte incide muito em esquece, toma muito errado, né? Então... Vai de se acostumar, né? Como eu comentei, como eu tomo desde os 18, é muito rotineiro. Eu não consigo ali no horário, parece que tem uma chave na minha cabeça. Chegou o horário do antes. Posso viajar, posso fazer o que for. Sou bem regradinha, mas aí entra nessa questão, né? Se você esquece, a gente já vai para outras opções, que opção não falta, né, doutora? Com certeza, chamados métodos de longa duração. Inclusive para as adolescentes, né, que a gente conversou sobre o uso de contraceptivos na adolescência, o mais indicado ainda não é o mais usado, porque existe um olhar, assim, ainda um pouco de resistência. Sim. Mas o mais indicado para adolescentes são os DIUs e os implantes. Então, na teoria, seriam os métodos de escolha, porque adolescente tem uma taxa de uso irregular muito grande. Acredito, por conta eles ainda estão no processo de responsabilidade, né? Então, eles ainda não têm aquela preocupação. E quem geralmente se preocupa é a mãe, a família, que tem esse cuidado, né, com a menina. Mas aqui a gente sai do anticoncepcional, que uma pergunta que eu acho interessante, se realmente afeta a libido, e a gente já passa para a questão da reposição hormonal, se ela melhora a libido. Realmente, são perguntas, né, próximas, mas que vão para a mesma questão. A mulher está se preocupando com isso e eu acho isso sensacional. Sim. Então, os estudos mostram que, de fato, o anticoncepcional não tem uma interferência que possa se colocar como um fator, né, significativo de interferir com a libido. Culpado, né? Não pode ser considerado culpado nesse caso. Não é culpa, gente. É melhor falar que tá com dor de cabeça. Não põe a culpa no antes, né? Mas, assim, existem vias de explicação para uma interferência que realmente pode ocorrer, né? Mas é que, assim, o raciocínio libido é multifatorial. Então, o fator, né, por onde que o anti pode interferir? O anticoncepcional, principalmente os orais, eles passam pelo fígado bastante, certo, né? E aí, no fígado, eles estimulam a produção, né, de uma proteína que chama SHBG. E essa se une aos hormônios, entre eles, tipo a testosterona, os hormônios sexuais. Então, como a gente produz essa proteína mais ativamente e os hormônios sexuais se ligam a ela, quando o hormônio está ligado, ele age pouco. Ou seja, eu posso estar produzindo muito proteína que se liga aos hormônios, eu estou com pouco hormônio livre. Então, de fato, existem vias de interligação entre usar o anti e uma possível redução de libido. Só que o hormônio, ele é produzido, né, tipo a testosterona, por diferentes vias, nem sempre os receptores têm uma resposta muito individual. Então, o que a gente vê? Que isso é muito pouco relevante, essa variação é muito pouco relevante. Então, é muito mais, às vezes, da gente ter uma referência da nossa sexualidade com alguns entraves, ou até porque está cansada, ou por uso até de um antidepressivo, outras vias de interferência sobre a libido, do que exatamente a questão do anticoncepcional. E a reposição hormonal? A reposição hormonal, ela sim, ela é bem contribuinte para melhorar. Porque quando a gente repõe estrogênio, testosterona, enfim, o que esteja faltando ou que seja necessário, isso impacta positivamente na vivência sexual. Então, mulheres, bora fazer reposição hormonal. Isso mesmo. E mudando de assunto um pouquinho, né? Uma seguidora bem moderna perguntou para você: doutora, qual o melhor lubrificante íntimo? Tem alguma dica? Sempre os lubrificantes à base de água. Né? Tem várias marcas no mercado, né? Tipo uma bem famosinha, a KY, mas tem Intragel, outras. E é sempre indicado que seja à base de água, né? Então, por exemplo,
óleo de coco, outras coisas, não é indicado, né? Não existem estudos, por exemplo, o óleo de coco é muito famoso hoje, né? Mas assim... Já até falaram uma vez para mim, falei, mas como é que vocês fazem isso? Né? Óleo de coco, vocês colocam lá? Estou abrindo aqui, mas tipo... Tem gente que usa. E eu acho importantíssimo você falar isso. Não é indicado. Sim, porque assim, embora o óleo de coco, assim, né, no Insta ele ganhou assim, teve um status, né? Mas assim, o que acontece? Não existem estudos, né, mostrando que tem uma segurança adequada para usar junto à mucosa, né, que o tecido ali da entradinha, né, vaginal e tudo mais é diferente da pele. E além disso, ele pode danificar o preservativo. Então, pensando naquela paciente que precisa do preservativo, né, que tem que estar usando, é um risco, porque ele vai danificar o preservativo. Então, se você vai estar utilizando preservativo para proteção de doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo, né, para contracepção, aí o óleo de coco é uma arma. Porque ele pode danificar e a gente tem um acidente com o preservativo. Sim, com certeza. E essa pergunta moderna, doutora, o que você pode falar para nossa seguidora? Estou grávida e o meu interesse sexual abaixou muito, com uma carinha triste. Olha, eu não posso falar sobre isso porque eu ainda não tive experiência de engravidar, mas acho que vocês podem. A gestação é um momento bem, assim, né, diferenciado, né? E muitos hormônios. Muitos hormônios. E as mulheres têm uma individualidade grande nesse sentido. Existem muitos relatos de pacientes que se sentem... É como se a visão ou a percepção do potencial, né, feminino de estar grávida, né, dessa energia da fertilidade, pode aumentar o desejo para algumas mulheres. Já para outras, principalmente no primeiro trimestre, né, que às vezes vem com um enjoo, uma coliquinha, um desconforto, pode minar a disposição daquela paciente. O que a gente tem como regra é que o segundo trimestre, se a gente dividir a gravidez, os 9 meses em 3 partes, no meio, né, no segundo trimestre, é a fase mais favorável porque a mulher está bem, está disposta, ainda ela não tem aquele barrigão, ela já passou dos 3 primeiros. Então tem que entender assim, é um momento especial, cada mulher vai vivenciar de uma forma, mas não faz mal ter relação. Às vezes tem um medinho até, né, de ter relação, então não faz mal, eu brinco assim, o nenê não vai ver, né? Então não precisa se limitar, né? Mas ao mesmo tempo se respeitar, porque se você tá com uma energia sexual uma fase, mais diluída, né? Aposta na intimidade, no contato, na vivência desse momento e a libido ela pode flutuar mesmo com a gravidez. E a questão da sexualidade da mulher, né? Eu acho que com o passar do tempo a mulher vai se preocupando mais. E trazendo, tendo essa melhora, existe, eu vi que a doutora falou também, não aqui, né, mas sobre a cirurgia íntima, né? A doutora trabalha com isso, faz isso. E como é feito? Eu fiquei muito curiosa para saber, né? Como muda realmente a questão da mulher, ajuda na autoestima dela, ajuda a aumentar a libido. Como é que funciona esse contexto? Eu acho que é bom entrar um pouco na intimidade, até para que as mulheres vejam que tem alternativas diferentes. A cirurgia íntima, ela vem sendo, assim, digamos, trazida, né, como, em primeiro lugar, assim, como um ajuste para questões anatômicas que tragam desconforto para a mulher. Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, a anatomia dos pequenos lábios, por exemplo, ela é variável de mulher para mulher. Então não existe um formato, o normal, o bonito, existe uma individualidade imensa. Mas é frequente que a anatomia genital, principalmente uma hipertrofia que é bastante frequente dos pequenos lábios, traga desconforto, tipo para higiene, para roupa íntima, para uma roupa justinha da academia, por exemplo, para o biquíni. E na relação, porque às vezes fica um pouquinho mais de tecido, fazendo um certo atrapalho, né, na entrada ali do genital. Então, para tudo isso, a cirurgia íntima veio como uma alternativa. E a gente não costuma levantar muito a bandeira da parte estética, porque, de fato,
a ideia é que a gente valorize esse bonito normal de todo mundo, né? Certo. Mas o que a gente nota, e eu tenho feito cirurgias no consultório, e eu fico, tipo, muito feliz com o resultado, que não é o funcional, assim, o que agora está tudo mais confortável para paciente. Sim. Eu fico muito feliz com o resultado pessoal que essa cirurgia traz. É inegável. A realização da paciente. Realização. Eu tenho pacientes que, por exemplo, se limitavam nas suas vivências sexuais, até, né, com, tipo, eu não tô tendo porque eu não tô à vontade. E a partir dali eu falo, nossa, agora eu tenho que solucionar esse problema. Conversar outra coisa. Porque o paciente toda hora tava com um namorado, uma aventura, uma coisa. Então eu falei assim, nossa, criamos um problema, né? Mas, assim, o que acontece? Ela se sentiu muito bem com aquela vulva nova, né? Que legal. Então ela se encontrou ali, achou que aquele genital combinava com ela e tudo mais. Então a gente faz pensando na parte funcional, mas a gente alcança uma resposta que atinge sim autoestima, sexualidade, libido, porque o que vai acontecer, né? No que muda a libido, você mexer lá no tecidinho genital. Diretamente não, mas ele muda a percepção da paciente. A confiança da paciente também, Isso, né? Então melhora a libido. E agora uma mãe moderna perguntou exatamente sobre o assunto que a gente entrou. Como é feita a cirurgia para correção de pequenos lábios e se é indicado para adolescentes? Qual seria a sua resposta? Então, a cirurgia, ela atualmente, né, ela tem a opção, que mudou a história da cirurgia íntima, de fazer no consultório com anestesia local, com um laser íntimo, né, que é usado para vários tratamentos e inclusive para cirurgia. Então, o laser íntimo hoje entra como uma alternativa bem importante. Cirurgias mais amplas, que precisa mexer em região de clitóris, outras áreas mais, assim, digamos, com grande vascularização, inervação, aí a gente faz em hospital, com outra anestesia. Mas as cirurgias de redução de pequenos lábios, elas são feitas e podem ser feitas no consultório com anestesia local. E a idade, teoricamente, a gente sempre procura administrar, assim, uma decisão ali com os 18 anos, tal. Mas não há problema, não há nenhuma situação de impedimento. Eu já fiz algumas pacientes, assim, a partir de 15 anos, porque, de fato, ela tinha indicação por todo um desconforto, não era uma coisinha, assim, que, tipo, será que incomoda? Será que não é uma impressão? Ela precisava. Né? E adolescente. E a paciente se beneficiou muito, né? Então, eu tenho pacientes com 13, 14 anos que já foram avaliar, a gente combinou. E uma dessas de 15 anos, ela fez 15 anos, ela ligou lá. A secretária veio falar, a fulana ligou que ela quer marcar, porque a gente tinha combinado de esperar pelo menos até os 15. Então, o que eu diria? Teoricamente, 18 anos, se é algo que a paciente está amadurecendo a ideia, mas tem situações que desde os 15 a gente tem feito. E volta para o que a gente falou, né? Sempre avaliando cada caso. Caso a caso, isso. Sobre a recuperação dessa cirurgia. Então é 30 dias sem nada que faça atrito local, né? Tipo atividade sexual, atividade física mais intensa, bike, né? Corrida. Mas assim, de incômodo mesmo são ali uns dias iniciais, tem que fazer compressinha de gelo, tomar analgésico, anti-inflamatório, mas é bem tranquilo. Que legal, é bem olha, sossegado. Uma dica aí até importante. Eu acho que para a saúde mesmo até da mulher, né? Eu acho que ela se sente melhor e traz esse conforto. Eu acho que a mulher precisa ter o conforto. E acho que nada que uma mulher moderna não esteja preparada para essa situação, né? Porque se a gente chegasse antigamente, por exemplo, para minha avó, vamos fazer uma cirurgia nos pequenos lábios. Por quê, né? Para quê? Assim? Como isso existe? Então ninguém realmente vê, né? Ninguém nem olha. São perguntas bem de mulheres modernas. Nossa, bem legal. E então eu vejo assim a importância, né, da gente ter esse cuidado, da gente ter esse acompanhamento, de estar vendo que tem uma solução, tem um caminho que a gente pode melhorar e muito a vida da mulher hoje, da mulher moderna, dessa mulher que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né, dela ter mais saúde. E eu tô sentindo a falta dessa reposição hormonal, doutora do céu, que você não tem noção. Depois que eu conversei aqui, olha, eu vejo como é importante, né? Eu tentei e até optei. Eu não sou muito adepta a tomar medicamentos, né? Então eu tenho algo assim que eu gosto de estar mais natural, né?
Mas eu recorro só em casos mesmo mais extremos. Aí estou com muita dor, eu preciso tomar uma medicação. Tenho que avaliar isso. Mas esse desconforto da vida da mulher, que às vezes a mulher acaba passando e achando que é normal, ele não é normal. Não é normal a partir do momento que ele influencia diretamente na sua vida, no seu dia a dia, né? Então, a gente trouxe um pouquinho, acho que desse bate-papo aqui, né? Sobre estar junto, de cuidar, de trazer um pouquinho dessas melhorias, né? Que a gente tem, e profissionais como você, maravilhosa, para poder nos orientar e nos auxiliar nesses cuidados. Né? Então, já estou com a minha agenda aqui marcada, doutora Cristiane. Isso, a gente vai fazer o podcast do antes. Esse é o do antes e o do depois, né? Com certeza. Os feedbacks. Feedbacks. E assim, essa questão do medo, do receio, eu acho que de usar, né, alguma coisa. Então, na consulta, a gente sempre expõe ali, né, as possibilidades e riscos, mas a gente acaba realmente entendendo, quando a gente estuda e quando conversa com o paciente, fica claro para o paciente que os riscos relativos de incidir em aumento, né, por exemplo, para câncer de mama, para outras doenças, é claro, selecionando as pacientes que têm histórico, que de fato não podem, mas o risco relativo é muito irrisório, muito baixo, que coloca muito de lado frente a todos os benefícios, né, que a gente vai ter. Igual falar assim, não vou entrar no avião porque pode cair, mas esse risco relativo é tão limitado, é tão particular, que não vai nos tirar desse conforto, né, de viajar quilômetros em poucas horas. Então, é a mesma coisa. Então, eu acho que a reposição hormonal hoje nos dá asas mesmo, né? Nos coloca para, não digo, né, voar, que a mulher moderna já voa, né? Mas assim, para nos manter na altura que a gente merece. Porque, de fato, a falta da reposição traz consequências muito, muito importantes. A questão, você falou ali da reposição, sobre... muita gente tem medo, é claro que cada um vai ter um caso, né, vai ser avaliado. Existem mulheres que realmente não podem fazer essa reposição hormonal por conta do histórico familiar, né, de desenvolver... Do histórico pessoal, às vezes. Né? E existe então uma ligação com a reposição hormonal e o desenvolver, de repente, quem tem mais probabilidade de desenvolver um câncer de mama, de colo de útero, enfim, pode acontecer realmente, ou o hormônio ele não tem essa ligação? O aumento de risco dessas doenças, inclusive o hormônio tem fator protetor para alguns tipos, né? A reposição hormonal protege de câncer, por exemplo, de cólon, intestinal, de outras doenças. De alguns quadros, ele dá um efeito protetor. A reposição protege, por exemplo, de câncer de endométrio. Então, ela tem impactos de proteção em várias situações. Proteção da osteoporose, várias doenças, não só câncer. Mas quando se utiliza as doses que a gente utiliza com hormônios bioidênticos, que hoje, o hormônio bioidêntico não é só os manipulados, os hormônios até orais podem ser bioidênticos, gel bioidêntico, adesivo bioidêntico. Então, hoje a gente dispõe de formulações e doses em que o acréscimo de risco, ele é em torno, assim, por exemplo, é 0,02 em 1000. Então, é muito baixo, né, o valor de acréscimo. E como que se chega a essa conclusão? Porque estudam os casos, por exemplo, as pacientes que tiveram câncer de mama, quantas usavam e quantas não usavam. Entendi. Se aquelas que usam estão tão dispostas, haveria muito mais essa incidência. E hoje isso é tão visto de melhor forma e entendido de melhor forma que o histórico familiar de câncer de mama não é mais uma contraindicação para reposição hormonal. É difícil lidar com isso no consultório porque a paciente ainda vai ter medo. Sim. Então, às vezes, a gente abre mão de fazer, tal, explica, mas fica no nosso canto com a reposição. Mas, pelos estudos, a contraindicação em relação à mama é, por exemplo, o paciente que tem lesão de mama, ou teve câncer de mama, ou fez uma biópsia de mama que mostrou algo que possa agravar com hormônio. Entendi. Então, tudo caso a caso, É caso a caso. E assim, eu acho que é interessante a gente trazer aqui para a mulher, as mulheres modernas. O que a gente não pode deixar de fazer,
né, pelo que a gente busca, que eu acho importante. A gente falou um pouco da saúde da mulher, mas com a doutora hoje eu acho interessante, porque eu admiro muito você, o seu trabalho, a sua disposição, uma grande dançarina, que eu já vi ela se apresentando. E o que você pode trazer para a mulher moderna? O que nós devemos lembrar de não deixar de se cuidar? Eu acho que a gente tem que nos priorizar, assim, eu acho que isso é muito importante, porque a mulher moderna, talvez ela pode se perder um pouquinho em todos os seus alcances, né? A gente vai tendo um alcance de grande importância profissional, familiar e tal. E aí eu acho que às vezes a gente tem uma facilidadezinha de se perder, né? Então eu acho que é isso, se priorizar. E quando a gente se prioriza, a gente não perde a nossa essência, a gente, né, assim, cresce profissional, mas continua sendo a gente, põe a nossa alma ali, se cuida, não deixa de fazer consulta porque não tem tempo, né? Tem que achar um tempinho para fazer a consulta. Sim. Não deixa de usar a medicação que seja conveniente e necessária, porque a gente sabe que aquilo vai nos fazer bem. Então eu penso que é isso, é assim, não podemos deixar de nos priorizar, Sim. que é isso que vai levar para os caminhos certos, medicações, prevenções e tudo mais. Saúde sempre em primeiro lugar, né? E com consequência vem tudo que a mulher moderna pode conquistar. Isso mesmo. Gente, uma delícia, né, essa nossa conversa. Maravilhoso. Acho que podemos ter outros encontros, né? O CS+, é o canal né, dos meus vídeos de podcast. E eu acho que é isso, é um ser mais, né? Colocar mais do que... Sair um pouquinho do ambiente do consultório e expandir para outros espaços e para outros assuntos. Então, assim, foi muito, muito bom estar com vocês aqui. Obrigada a você, doutora, por nos convidar para essas perguntas que foram tão legais, né, da gente estar tirando as dúvidas. E já fica a nossa dica para vocês assistirem mais vídeos também do canal, porque tem muitos assuntos, né, doutora? O que a gente encontra tanto no canal? Tem alguns temas aí? Tem vídeo de amamentação, de sexualidade, tem um específico de dor sexual, que é bem interessante. E tem outros lá, tem até que... Vale a pena conferir tudo. Exatamente, tem alguns que já faz um tempinho que eu fiz, mas sempre nessa temática mesmo da saúde feminina em vários aspectos. E muito informativos, né? Com certeza, um canal e tanto, gente. Eu quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui junto com vocês hoje, compartilhando um pouquinho de tudo isso. Fico muito feliz, né, que eu acho que quanto mais informação a gente levar, eu acho que mais a gente pode ajudar, né, as nossas mulheres a ter mais qualidade de vida e saúde. Obrigada, doutora, pelo convite. Obrigada também, doutora, por sempre cuidar de mim, né, como uma filha no consultório. E obrigada também pelo convite. Foi um prazer estar aqui tirando as dúvidas das seguidoras. Tá joia. Então, até um próximo, né, CS+. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.